Olá pessoal, bem-vindos para mais um momento de revisão da lição dessa semana que se inicia, a lição de número 10. Como de sempre, de costume, alguém poderia me ajudar com o título da lição e o verso para começarmos nosso estudo? Lições do passado. O verso está em Salmos 78, 13 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ok, obrigado pela introdução. A lição dessa semana já fica evidente qual é o tema central. Na lição anterior, a lição de número 9, a gente observou aspectos que diziam respeito a Cristo como pessoa, como identidade, como Deus, como Salvador, todos os elementos presentes nos Salmos que de alguma forma nos remetiam a características e processos do Cristo. Na lição dessa semana a gente olha para trás e esse olhar para trás tem uma questão importante. Essa questão importante tem a ver com relembrar o passado. Eu começaria já de cara com um texto, obviamente de memória, sem a gente se preocupar com todo o detalhe do texto, depois você pode consultar nos escritos de Ellen White, mas há um momento em que Ellen White pontua a importância do olhar para o passado, como uma questão de referência bastante sólida para aquilo que temos de expectativa do futuro, ou seja, nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos, e aí de forma livre, da maneira gloriosa, maravilhosa, a forma como Deus tem nos ajudado, atuado, desenhado as coisas a nosso respeito no passado. Ou seja, existe uma questão importante de olhar para o passado, que é, em primeiro lugar, perceber a atuação de Deus, em segundo lugar, perceber que essa atuação transforma a realidade, e mais do que isso, além de percebermos essa transformação, relembrarmos que todas as vezes que necessitamos, Deus estava lá de alguma forma, porque quando olhamos para trás e vemos o desenho que a história se tomou ao longo do tempo, somos capazes de perceber isso. Portanto, na lição dessa semana, a gente vai ter a oportunidade de lembrar das lições do passado, principalmente lembrar da história passada, da forma como Deus atuou. Mas há um segundo aspecto no verso de introdução, que é igualmente importante, que é fazer com que essa história não termine, ou seja, de alguma forma, reproduzir essa história contando àqueles que vêm nas próximas gerações as maravilhas de Deus. E isso permite que as próximas gerações prestem atenção na atuação de Deus. Esses são os dois aspectos importantes do estudo da lição dessa semana e dos salmos retratados nessa lição. A lição vai abordar alguns temas interessantes. O primeiro desses temas tem a ver com a fidelidade de Deus, ou seja, aquilo que ele promete, ele cumpre, aquilo que ele diz que vai fazer, ele faz, aquilo que ele prometeu em termos de acompanhamento, cuidado, proximidade e pacificação da nossa angústia no coração, ele faz. Portanto, o título escolhido pela autora nessa introdução, na lição de domingo, é A Incansável Fidelidade do Senhor. Dois aspectos interessantes dessa expressão, incansável, escolhido pela autora, e fidelidade. Quando a gente fala de fidelidade, a expressão fidelidade, ela remete a algumas coisas importantes. Ser fiel, ou ter fidelidade, tem a ver com um comprometimento com uma ideia ou um conceito, e esse conceito permanecer. No nosso caso, essa fidelidade tem a ver com um conceito específico na Bíblia, que é a aliança. Deus firmou uma aliança com o seu povo e ele é fiel. Ele é fiel àquela aliança, fiel à sua promessa e, consequentemente, fiel a nós, no sentido do cumprimento dessa promessa. Que é diferente, por exemplo, da palavra lealdade. Leal tem a ver com um processo de referência pessoal. Eu sou leal a alguém e sou fiel a um conceito, ou a um conjunto temático de conceitos, ou a um contrato, ou a uma aliança. Quando os salmos trazem essa questão da fidelidade de Deus,
Isso remete diretamente a um contrato, a um pacto, a uma aliança feita de Deus para conosco. E ele mantém sua parte na aliança, independentemente de nós mantermos ou não. Óbvio que ele não cumprirá a sua aliança à força no sentido pleno da aliança, que é a salvação ou a redenção. Mas aquilo que é a disposição de salvar, ele cumprirá sempre, independentemente da nossa resposta. Ou seja, Deus está sempre de braços abertos, Deus está sempre esperando, Deus está sempre na expectativa da nossa resposta afirmativa a esta aliança. Por isso, ela é incansável, que é a segunda palavra. Incansável porque Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não pisca os olhos, Deus não perde nada na sua atenção, Deus não pestaneja, Deus não cochila. Deus está sempre atento o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 66 por ano. Ele está sempre atento. E isso é a exaltação do Salmo 78, no retrato dessa fidelidade de Deus e da forma como Deus está sempre pronto a cumprir sua parte naquilo que é o desenho da aliança. O segundo aspecto temático da lição dessa semana tem a ver com o lembrar da história e o louvar constantemente a Deus quando eu lembro. Então, duas coisas interessantes aqui. Primeira, quando lembramos da história, a história nos permite manter o foco, porque olhando para a história a gente se lembra de coisas que Deus fez e a forma como fez. E isso nos ajuda a manter focado o caminho, não nos desviarmos, não perdermos a atenção do caminho de Deus. Segunda coisa importante de lembrar da história é que a gente revive a alegria dos momentos de intervenção de Deus na história. Óbvio que quando a gente olha para a história pregressa, a gente se lembra de momentos difíceis, mas a gente também enxerga os momentos de transição, a forma como Deus atuou para que aquilo mudasse o contexto. E, portanto, relembrar das alegrias e intervenção de Deus é motivo de louvar novamente a Deus por aquilo que ele fez, e não só por aquilo que ele faz ou aquilo que ele vai fazer. Essa lembrança traz esses dois aspectos: a compreensão de como ele agiu e o louvor repetido, porque eu sinto de novo a alegria desta intervenção. E isso ajuda a gente a trilhar o caminho, a continuar trilhando o caminho do que a gente tem como desenho do pecado e a forma como neste caminho, em meio ao pecado, vamos desviando do mal e chegando àquilo que é o nosso alvo, que é a comunhão plena com Deus e, por fim, a redenção plena. O caminhar dessa forma, o transitar nessa estrada com essa perspectiva da intervenção de Deus, tem muito a ver com a forma como lembramos da história passada e como revisitamos as ações de Deus. Seja as ações de Deus, no nosso caso, de forma direta, ou as ações de Deus no caso geral, ou seja, em toda a história da humanidade, desde a criação até hoje. E aí vem um terceiro aspecto desse lembrar da história, desse olhar para trás e lembrar das coisas que Deus fez, que é o fato de que nós nos ligamos a Deus e nos ligamos à história quando fazemos isso. Ou seja, criamos contexto. Nós não somos sujeitos soltos no vazio, nós não somos pessoas que estão aí à deriva. Não, quando olhamos para a história, isso dá uma noção de propósito, de desígnio, de alinhamento histórico das coisas que têm ligação umas com as outras, ou seja, as coisas não aconteceram por acaso. Embora existam acidentes no processo, a gente não vive da casualidade. A gente vive de um processo intencional, a gente tem propósito. E a ligação com a história passada permite essa construção identitária e essa noção de propósito. Ou seja, primeiro, não estamos sozinhos, Deus está conosco. Segundo, não estamos à deriva, Deus está conduzindo e continua conduzindo a história. Outro aspecto interessante da lição dessa semana é que olhar para a história pregressa, a história passada, seja a nossa ou a história no sentido geral, é revisitar momentos de dificuldade, momentos de sedição, momentos de queda no pecado, mas também revisitar os momentos de arrependimento. Ou seja, eu lembro da história no sentido da parte boa, lembro da história nos aspectos ruins, mas vejo a transição. Ou seja,
eu vejo os momentos em que, em queda, tive a oportunidade do arrependimento e, como consequência disso, o perdão. E isso enche o coração de um outro tipo de alegria, que é a alegria da graça. Algo que a gente viu também em lições aí para trás, em particular na lição 7, tratando da misericórdia, vimos essa questão de forma bastante precisa, o quanto esse olhar para aquilo que foi o perdão, para aquilo que foi o ato misericordioso de Deus em justificar-nos e trazer-nos de volta à condição de relacionamento com Ele, revisitando a história, a gente lembra de momentos em que isso acontece. E isso nos dá força para continuarmos o caminho, porque a gente sabe que mesmo que apareçam dificuldades e a gente tenha quedas, há possibilidade de se levantar, há possibilidade de se arrepender, há possibilidade de salvação outra vez e de continuar trilhando o caminho. Isso a gente vai ver, em particular, na análise da semana no Salmo 106, que retrata um pouco dessa história do povo de Israel, dos seus momentos de altos e baixos como nação, e ao mesmo tempo nos integra nessa história, uma vez que nós somos parte do chamado Israel espiritual. Ou seja, o plano de Deus, que era o plano físico para Israel, o seu povo, ele se modifica após a rejeição de Cristo e a sua crucifixão, trazendo para dentro dessa mesma aliança feita com Israel, agora todo aquele que crê, ou seja, estamos incluídos neste processo. E, portanto, quando olhamos para trás e vemos o comportamento do povo de Israel, nos seus altos e baixos, quando vemos a forma como Deus interviu naquele povo para salvá-lo, seja na saída do Egito, seja na caminhada no deserto, seja no período dos reis, ou mesmo no período do Cristo como Messias, quando a gente olha para essa história, nós nos integramos por semelhança às coisas que acontecem ali e de maneira bastante importante, essas coisas mudam o nosso coração e a nossa perspectiva. A lição termina com um olhar no seu ápice para uma parábola, que está lá no Salmo 180, onde somos colocados dentro da parábola como videira do Senhor. E esse é um símbolo muito interessante, porque ele se repete no Novo Testamento, lá nos Evangelhos. E ao repetir esse texto dentro dos evangelhos, lá no livro de João, quando a gente tem essa mesma expressão de videira e de ramos, a percepção de que nós somos vinha, ou vinhedo, ou videira do Senhor, traz algumas coisas à tona. A primeira delas, a forma cuidadosa como o agricultor cuida da sua videira. A forma atenciosa como Deus, cuidando, tem a expectativa de frutos. A forma cuidadosa como Deus faz a poda, como Deus faz a retirada daquilo que não presta para que haja mais produção de fruto. Ou seja, todos os aspectos envolvidos nessa metáfora de que Deus cuida, de que Deus está atento, de que Deus percebe as coisas, de que Deus acompanha bem de perto o desenvolvimento dessa videira, na expressão do povo hebreu, remete-se a nós como cuidado para o nosso tempo. Mas não é só isso. Há também uma questão importante atrás dessa videira, do cuidado nessa videira, que é como Deus pretende burilar aquilo que defeituoso segue em nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com a videira perfeita. Mas também é na estrutura da videira que a gente tem, não só a partir dos Salmos, mas a partir de outros textos da Bíblia, a expressão de juízo. Afinal de contas, se uma videira insistentemente não se desenvolve, não produz fruto, ou se ramos dela começam a se secar ou se tornar inférteis, há um momento em que precisam ser podados, retirados e lançados no fogo. O que significa que sim, Deus está preocupado conosco e cuida de nós, mas também há um momento em que Deus precisa resolver a conta. E é necessário que, tendo noção disso e entendendo a razão disso, afinal de contas, persistir. Ramos na videira que não dão frutos e não darão frutos estão roubando seiva da videira e contaminando a videira. Isso, obviamente, na metáfora, mas aplicado ao mundo real, ao contexto da realidade, há momentos em que Deus precisa intervir. Porque se não fizer isso, os próprios ramos bons serão afetados pelos ramos ruins. A estrutura que está boa será afetada pela parte ruim nesse fenômeno. Terminando a lição, a gente vai olhar a supremacia de Deus na história, ou seja,
A ideia aqui é perceber, naquilo que vimos lá na lição 3 da soberania de Deus, o fato de que em todos os tempos da história, ainda que pareceu em algum momento que o mundo caminhava à deriva, ou de que o mundo estava num caos irreversível, Deus estava lá, cuidando e segurando os ventos, cuidando e segurando da história. E, no fim, ele acabava como a apresentação da sua soberania nessa intervenção. Ainda que isso demandasse tempo, ainda que demorasse para Deus intervir, chegava um momento em que Deus falava, agora não dá mais. Se eu não entro em cena, a liberdade, a capacidade de escolha estarão comprometidas. E aí Deus entra em cena, age com mão forte e resolve a questão. Ou seja, nesses momentos de supremacia, a gente se lembra de um aspecto importante de Deus, que é a sua soberania. Nesses momentos de supremacia, olhando para a história, a gente lembra que a história não segue a deriva, mas mais do que isso, a gente lembra que Deus é Deus. A gente é relembrado que Deus continua e continuará sendo Deus. E aí o louvor do salmista neste contexto de que Deus é soberano, de que Deus tem a supremacia, aponta na direção da criação, da intervenção contra o pecado, da intervenção contra os inimigos do seu povo, da intervenção nos aspectos de opressão sobre esse povo. E tudo isso junto, olhando para trás na história, revitaliza a nossa fé, refaz a nossa esperança em Deus, na certeza de que Ele vai cuidar e intervir sempre que necessário. Portanto, temos aí uma lição interessante de revisão histórica, de a gente olhar para alguns aspectos da história de Israel, alguns momentos bastante específicos de Israel, a condução do povo do Egito a Canaã, a forma como antes disso, já desde os dias de Abraão e os seus descendentes, Deus foi meticulosamente cuidadoso, a maneira como cuidou de José na ida para o Egito e no retorno da sua família ao encontro com ele, a proteção de Deus à família de Jacó, que permitiu que o povo de Israel habitasse durante um tempo no Egito, embora tenham esquecido de Deus e continuado lá mais do que deviam, depois da libertação da escravidão. Todos esses aspectos de história pregressa de Israel e presentes nos Salmos, que são hinos de louvor, lembrando das grandes beneficências de Deus, das grandes intervenções de Deus, serão o nosso motivo de lembrar das nossas. Hino para a semana, para não sair da nossa memória, para a gente cantar várias vezes ou escutar várias vezes, é um hino clássico do Conta as Bênçãos. O refrão, conta as bênçãos, conta quantas são, e daí para frente, toda a referência de estrofes que ilustra a nossa história. Esse é um hino para a gente manter em memória quando estiver estudando a lição e cantar sempre que tiver a oportunidade, contando as bênçãos. Aliás, algo que a gente aprendeu na lição que tratava disso, na lição que abordava isso, que dava como referência para a gente a ideia de lembrar de todos os benefícios de Deus em nosso favor. Ou seja, já fomos provocados nessa direção e seremos provocados de novo na lição dessa semana. Só voltar lá na lição número 7, na última lição da semana, a lição de quinta-feira, que é não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Na lição dessa semana, ao olhar para a história, nós vamos estar fazendo esse exercício, olhando para a nossa história, para a história de todos os tempos, desde o início da origem humana até hoje, e ver quantas são as bênçãos da atuação de Deus. Que você tenha uma lição agradável, um relembrar de coisas bastante agradável, é o meu desejo para você e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pela certeza que temos da tua companhia, da tua intervenção, da tua proteção. Te agradecemos porque em nossa condição de pecado não deixaste nenhuma intervenção possível que fosse aquela que de alguma forma poderia causar em nós um distanciamento. Fizeste todo o possível para que retornássemos para teus braços e te pedimos que o Espírito nos incomode, que o Espírito nos provoque para que aceitemos essa graça maravilhosa, aceitemos teus braços abertos e retornemos para casa. Dá, Senhor, que se possível ainda possamos ter esse reencontro de forma definitiva na tua vinda, a partir da nossa mesma geração, é o que te pedimos confiado nos méritos de Jesus e é em nome dele que oramos. Amém.